coletiva foi tão ruim quanto o jogo. A coletiva do Cuca foi uma vergonha. E outra coisa, deixa quem tá lá perguntar, gente. Assessoria aí. Deixa quem tá lá perguntar, o povo quer saber. O jornalista que tá na coletiva tá lá para falar e ser o elo com o torcedor, ué. Não tem condição, não. Faz uma, deixa rodar duas, explorar mais e tal. O time não jogou nada. Quando joga bem, se vai lá na Vila ontem e ganha o jogo de 2-0, aí a coletiva de meia hora. Meia hora. Agora foi lá um vexame, uma postura covarde, uma postura... O Atlético, continuo falando, tá? Desde 22, 23, sei lá que eu tô falando aqui. Panda! O Atlético é um time panda. O Liampo não é, mas o Atlético é um time panda, passivo. Ontem foi o suprassumo da apatia em campo. Aí vai pra coletiva, não tem explicação não. Que o elenco tem problemas, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Olha para o banco que o Atlético tinha ontem. Olha a lista de jogadores que estavam no banco. Agora, é só isso agora também? Perdeu. Mas também. Eu sei que o elenco tem carências, mas o time titular tem que jogar mais do que jogou ontem. Foi engolido pelo Santos, que estava sendo engolido por todo mundo, sem treinador. O Atlético pegou 2 times sem treinador na temporada. O Grêmio na primeira hora, mas o Quinteiro estava lá. Como se não tivesse. Como se não tivesse. E ontem, de novo. E tomou um vareio. O Zé Ivaldo, Baresi, tá? Zé Ivaldo para vocês. Para mim, Zé Baresi. Que, meteu o time do Atlético no bolso. Fez o que quis. Com a bola, sem a bola e na zoeira. Você estava lá, você viu de perto. Uma postura apática e é um time panda. Aí a pergunta que eu vou te fazer, fiz pro Eltinho, pro Valu e pro Thiago Fernandes na rádio. Essa aí é a realidade? Boa tarde, Everton, Thiago, Valu, Fernandes, Elton, turma de casa. Olha, sinceramente, ontem eu me dei conta de que eu estava errado na avaliação do Atlético. Muita gente falou comigo, olha, Campeonato Mineiro não dá para tirar como referência. E eu tirei, porque eu achei que o Atlético estava pronto e faltava alguma coisinha que o Cuca poderia ajeitar para o Campeonato Brasileiro. Mas a cada jogo do Campeonato Brasileiro a gente percebe que realmente o Atlético está muito aquém do que se espera de um time competitivo que possa brigar até por um G4, por exemplo, porque o primeiro jogo contra o Grêmio também foi uma enganação para a gente, porque o Atlético dominou, mas olha onde o Grêmio está, né? Olha o Grêmio onde que ele está, né? Sem treinador, também não está ganhando de ninguém. E ontem, sinceramente, eu fiquei decepcionado, porque quando eu chego para ver uma Vila Belmiro com 10 mil torcedores, né? Até estava muito cheio, 10 mil lá é muito cheio, uma pressão, mas eu achei que o Atlético teria uma condição de fazer algo diferente, um time que pudesse jogar para cima, sem respeitar. Achei que no começo do jogo, inclusive, a questão do Neymar, há um excesso de respeito do Atlético em cima do Neymar, né? Mas depois disso, o que eu vi quando começou a bola rolar, o primeiro tempo o Atlético não criou nada, nada. E foi só acuado pelo Santos, e o Santos em cima, em cima, em cima. No segundo tempo, o Cuca muda um pouco a postura do time para marcar o time em cima. Tinha que fazer isso, estava perdendo de 2-0, né? Mas o Atlético também vai dar o primeiro chute a gol com 29 minutos do segundo tempo, um chute do Rony, que o goleiro faz uma boa defesa, depois tem mais 2 chances. É muito pouco para um time que fala que quer ser competitivo. O elenco do Atlético, nós vamos falar do elenco? Problema do elenco? Sim, a HG falou aí, o banco do Atlético ontem, mais uma vez, não é uma situação de resolver. Eu até estava vendo uma discussão suas hoje sobre o Gabriel Menino, né? Por que o Gabriel Menino saiu do time? Mas quando ele entra, vocês viram o que ele fez ontem? Não acertou um máximo. Mas é uma outra situação. Não, o contexto está errado. Não, tudo bem, mas ontem ele entrou, o ele time poderia... já vivia uma pressão. Não tem problema. Tá dizendo, então, quem tem que ficar no banco? O que eu tô falando é que ele não vive um grande momento. Não. Eu não acho que o Gabriel Menino vive um grande momento. Eu acho que às vezes ele é meio disperso, por isso que o Cuca tirou ele do time. Peraí. Eu acho que isso. Não, mas eu acho que existe um problema. Existe um problema. A diretoria do O Scarpa tá disperso, o Hulk tá disperso. É onde eu vou chegar. O problema do Atlético é o seguinte, os jogadores, tem vários jogadores que não estão, questionei isso ao Cuca ontem de novo, porque ele falou sobre isso, estão abaixo. Mas você tem alguma peça de reposição para colocar no lugar? Não tem. Mas aí o Cuca tem que se virar. Pois é, aí é o problema da diretoria lá atrás, que errou no planejamento. Errou em quê? No planejamento. Beleza, Thiago Não Fernandes. Contratou, achou que o elenco do Atlético, por conta do Campeonato Mineiro, era um elenco adequado, e eu embarquei nessa. Irmão. Eu embarquei nessa e achei também. E agora tá faltando as peças aí. Nós tomamos um gol ontem, eu falo o Atlético, né? Tomou um gol em que 2 jogadores do Santos subiram sozinhos, bateram a cabeça e sobrou para o Zé Ivaldo. Se você tem dúvida que eu sou atleticano,
Eu não posso falar que você time não você acompanha. torce, que eu não vou te queimar aqui. Eu sou São né? Paulo. Eu ia falar isso. Aí você torceu pra que time ontem, se você é São Paulo? Ninguém pro Eu futebol. torci pelo caos. Mas sempre, né? Mas enfim, eu tô decepcionado demais com o Atlético. E o problema é que nós vamos voltar a falar pro torcedor. Mas Janela só em Você junho. não respondeu minha pergunta. Essa aí é a realidade? É a realidade do Atlético. Ótimo, eu É a também estou com realidade do você. Atlético. Para mim, a realidade, lamentavelmente, a realidade é essa aí. Pois não. Boa tarde para todo mundo. Qual lição se tirou do ano passado? Os torcedores, de uma forma geral, o Atlético, que precisa ter um melhor planejamento para se ter um grande time. Montar um elenco que supra suas necessidades ao longo de uma temporada. Correto? Sim. Era uma lição. Era uma lição. Ela foi cumprida para a atual temporada? Não. E aí, quando eu volto lá em janeiro, falo assim, ó, gente, na primeira semana, quando o Cuca chega e fala sobre a necessidade de jogadores, de um elenco mais cascudo, era ele já mostrando que precisava desses jogadores. E ele faz esse alerta, ele deixa claro que o Atlético precisava de jogadores para uma temporada longa e desgastante. E os reforços foram chegando a conta-gotas. Eu estou errado? Não, eu não estou errado. Tá aí para todo mundo ver. O janeiro, fevereiro... Mas é problema eles chegarem a conta-gotas? Vamos chegar lá, Ti. Deixa eu concluir o pensamento. Eu não acho que seja problema, Só para concluir. Peraí, Só para concluir. Aí a janela, você pode me ajudar nessa? A janela fechava quando? A primeira, Você tira o cara, agora você pede ajuda A primeira. dele. 28 de fevereiro. 28 de fevereiro. Eu lembro que eu e o Valu ficava falando assim, faltam tantos dias. Toda vez que a gente ia falar, faltam tantos dias. E o Cuca também gritando nas coletivas que precisava. Então, naquele momento, o Atlético precisava ter agido. Mas ficou na ilusão que o elenco era bom. E o Atlético vivendo a pressão de ganhar jogo em cima de jogo dentro do Campeonato Mineiro. Mas não pensou na temporada. Não pensou que aquele elenco se tornaria curto. Não pensou nos desfalques. Esse era o problema. Isso, Ti. Mas o Atlético teve mais uma janela, Elton. Não, gente, Não, ou mas então dava pensou pra e pensou buscar diferente da também. gente, Elton. E a Não, gente sempre isso, bate na tecla. isso, O Thiago. Tomás Pochettino, como diz o Cuca no caso do Pierre, lá atrás, que eu acho que 2011, 12. Tava prontinho pra vir. Prontinho para vir, barrar a saída dele. Você vai continuar falando, eu preciso agora dar um... O Coelho de um lado, o Rony no ataque, o Hulk. A gente tá vendo como é que essa bola tá tendo dificuldade para sair da defesa. O Atlético não tem mais o atacante de referência para ficar lançando bola. Mas ele foi embora Peraí, também. deixa eu só ele falou destacar ontem, aqui. ele falou foi pro Scarpa, Deixa eu né? destacar aqui, uma pessoa que conhece muito de Atlético mandou. O elenco, não tenho dúvidas, piorou. Peraí, deixa eu cortar aqui uma parte. Então, ninguém ganha campeonato no Brasil se não tiver 22 jogadores de bom nível ou quase do mesmo nível. E na frente precisa de gente para fazer gols. Paulinho e Hulk, juntos, fizeram quantos em 23 e 24? Aí depois acrescenta. Só em 23 eles fizeram 60 gols, cara. 60, O Hulk, 30 para 50 e pouco. E aí eu conversando com essa pessoa, eu disse, olha, nota-se uma queda no futebol do Hulk. Aí ele me mandou aqui, ó. O Hulk se reinventa, mas óbvio que não conseguirá as mesmas arrancadas. A idade chega para todo mundo. Então a bola precisa chegar mais redonda nele, porque ele é um finalizador como poucos. Alonso nunca foi um zagueiro de combate. Falta um volante que bata um pouco e proteja melhor a frente da zaga. Eu tô pulando, tá? Por isso as gaguejadas aqui, porque tem umas coisas que eu não posso ler. Precisa de pelo menos 2 que façam mais gols. Pode ser um meia que jogue pela direita ou um ponta, mas não pode depender somente do Hulk. Rony nunca foi artilheiro, mas se doa muito. Júnior Santos é jogador de uma temporada, palavras dele, não minhas, tá? Para fechar, a atual diretoria de futebol foi montada nos moldes que os R's querem. Benção. Espera aí. Será quase impossível que alguém se posicione de forma contrária. Acho que o Atlético fica entre 8º e 10º. Se não tiver alguém para acalmar o Cuca, vai acabar criando algum fato para sair. Pessoa que entende muito de Atlético. Não pode revelar a fonte, né?
Hã? Não pode revelar essa fonte. Mas nem com a arma na cabeça. Não, é só pra saber se podia. Nem com a arma na cabeça. HG, tá aí. É um retrato bem desenhado do que é o Atlético hoje. Geração, velho. O Galante, eu vou te colocar na jogada de novo, porque nessa entrevista pós-jogo do Cuca, que foi muito ruim, o técnico admitiu que o time jogou mal e pediu uma certa mobilização para o Atlético não entrar em crise. Vamos ouvir primeiro, na volta eu te faço a pergunta. Vai. Foi uma partida muito ruim e a derrota acaba sendo justa, né? Nós temos aí que avaliar bem as coisas, nos concentrar melhor, não podemos mais tomar gol de bola parada, treinar, é o único remédio que tem, e ganhar o jogo. É o seguinte, é isso que a gente tem que fazer, nos mobilizarmos mais para a gente ganhar e não entrar em crise, porque se você não ganhar logo, você entra em crise e isso a gente não quer. Se o Murilo me chamar para uma reunião e falar comigo desse jeito aí, eu vou chorar. Tá abatido, Já cara. mostra abatimento. do Nitidamente abatido. Tá em crise, Breno? Já tá em crise? Eu acho que o Atlético já está começando a ficar em crise. Porque... Começando a ficar. Não, eu acho que agora está começando. Sabe por quê, Thiago? Porque a partir do momento que você faz 2 jogos que você não vai bem contra o time do Vitória e contra o time Atlético não do ganha de Santos. ninguém. Mas deixa eu te falar, contra o Grêmio tinha feito uma boa partida. Não ganhou. Então, mas tudo bem. Mas ali Tudo bem, ficou um não, alento nada de de que o time ponto, não é de estava criando desempenho. muitos jogos, que era O questão da Atlético finalização. está em crise. Mas agora, além de não criar, ajuda. não ganhou e a gente tá vendo que a coisa não tá evoluindo. Frente Né? dele Porque é agora, necessário. vou colocar, o Cuca falou, ele tem que voltar a vencer. Então, beleza. O que ele vai fazer diferente no próximo jogo? Ele vai mudar alguma peça? Ele tem alguma peça para mudar pro próximo jogo? Tem alguém que tá no banco que tá pedindo passagem? Breno, o que Não você tem. tá falando? Então, O Atlético problema, tá em eu crise. acho que ele tem um problema. Eu tô falando que já está em crise, velho. Ele Você falou acabou que de entender. está começando a entrar em crise. Tá começando a crise, isso não é isso é estar em crise. Não, que começou já Começou é. já é. Começando. Começou já é. não. Peraí, Agora não, nós não. temos Quando você arranca o consultor cara, de você já crise. tá em movimento, irmão. Consultor de crise. Consultor de crise para saber se o Sommelier. momento. É, Não, se o momento peraí, tá certo, tá peraí, pouca. peraí. Ah, não, é pouca crise, é muita Eu tô crise. sendo Para. É, um 20% de ator crise. língua portuguesa. Não. Está começando a Mas entrar em crise, não é Quando estar você em arranca crise. o cara, você Ô, já meu tá em cara, movimento. você tá Isso. começando. Você está começando a ter fome, você já tá com fome. Não, você não tá com Você fome. tá com fome. Não, tá, ué. Tá Tá com fome. começando Não, para, Thiago. a ter fome. Não Tá quero começando a distorcer ficar as bêbado, coisas. O Thiago. Atlético está Thiago, em você tá crise. começando a ficar bêbado. O Atlético está em crise. E está 100% em crise. O Atlético está com os 2 pés atolados no Campeonato Brasileiro. O Atlético é time do Z4. O Atlético não ganha de ninguém. Não ganha do Vitória, não ganha do Grêmio, não ganha do Santos. Estamos falando de 3 times da segunda metade da tabela. O Atlético não ganha do São Paulo em casa. O Atlético não agride ninguém. O Atlético só toma pra dentro. O Atlético tem uma defesa horrorosa no Campeonato Brasileiro. E todo mundo aqui ficou minimamente iludido com a porcaria que é o estadual. O Atlético não ganha de absolutamente ninguém. O Atlético está em crise das piores possíveis. Porque uma diretoria omissa não contratou os jogadores que deveria pensando no Campeonato Brasileiro. É isso aí, torcedor atleticano. Quero saber a sua opinião, se você concorda com a fala do Thiago Fernandes, que disse que o Galo já está em crise. Muito se fala aí por causa do técnico Cuca não está conseguindo fazer a equipe jogar, entregar um bom futebol. No Campeonato Brasileiro são 4 jogos, com 2 derrotas e 2 empates. A equipe está na zona de rebaixamento da competição. E o Atlético Mineiro tem aí uma partida dificílima contra o Botafogo, a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. E também se fala de que a direção do Galo não trouxe os reforços que o Cuca pediu. O treinador também está muito chateado quanto a isso. A janela de transferências está muito longe. Temos aí mais de um mês pela frente até chegar à próxima janela de transferências. E o treinador precisa de um volante urgentemente para a equipe, aquele volante de marcação, coisa que não aconteceu. O Galo não trouxe esse reforço para a equipe e a equipe dentro de campo não desempenha um bom futebol.